Como é possível criar um filho bilíngue, mesmo morando no Brasil, sendo pais brasileiros? Nesse vídeo nós vamos contar para você qual é o método que nós utilizamos para fazer isso com a Jojo. Let's Say go. hi. Jojo, say. Hello. Hi, hello. Faz tempo que a família toda não aparece aqui e hoje, olha quem está de volta. Hello. O Daddy! Desde que nós começamos o canal aqui, nós ainda não contamos em detalhes como que é o nosso comportamento com relação ao bilinguismo na nossa casa. Então eu selecionei algumas perguntas que eu sempre recebo a respeito de como nós criamos a Jojo bilíngue mesmo morando no Brasil e hoje nós vamos esclarecer através desse vídeo para poder te ajudar também. E a primeira dica para você que quer criar o seu filho bilíngue e quer saber como criar um bebê bilíngue morando no Brasil, o Daddy vai passar para você. É só clicar no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se e clicar no sininho, para não perder nenhum vídeo nosso. Hoje a Jojo tem 1 ano e 9 meses e eu tenho aprendido muito com ela. Antes da Jojo nascer, eu já tinha um inglês básico, mas esse vocabulário da maternidade era muito difícil de eu usar, obviamente. Então depois que ela nasceu, foi que eu aprimorei muita coisa e aprendi muito, claro, com a ajuda do Daddy. Então vamos lá responder as perguntas que eu recebi lá no Instagram. Aliás, se você não nos segue ainda no Instagram, @bebelingue. A pergunta mais pedida, com certeza, foi: qual o método que vocês utilizam? Existem 2 métodos. O primeiro é o OPOL, One Person, One Language. Que nada mais é do que um fala português e o outro fala inglês. No caso, seria o pai, por exemplo, falando inglês e a mãe falando somente português com a criança. E o segundo método é o Natural Approach, que nada mais é que... Quando os dois falam o segundo idioma com a criança em casa. E o método Natural Approach é realmente de forma natural. A gente não é rígido o suficiente para falar em inglês, mas também tenta o máximo possível falar em inglês com ela. Nós não utilizamos nenhum método desses seguindo à risca. Na verdade, o nosso método é o método jeitinho bebelingue de ser, né, Daddy? Talvez ele puxe mais pelo método, o Natural Approach, que é de maneira natural. Então, mas eu conversando com a Jojo é sempre de maneira em inglês. A Mai também se esforça bastante para conversar em inglês com a Jojo. E nós achamos melhor esse Natural Approach, que é de forma natural. A gente gosta de lidar com a Jojo de forma natural. A segunda pergunta é: vocês só falam inglês com a Jojo? Então. Mais ou menos, né? Eu procuro falar, aliás, eu falo com a Jojo 100% o tempo todo e sempre que eu me dirijo a ela é em inglês. Já a Mai... Eu faço o possível para falar com ela só em inglês. Mas o meu vocabulário não é tão rico quanto o do Rafa. Então, normalmente, se eu não sei alguma palavra, alguma coisa assim, eu tenho que perguntar para ele como que fala. E lógico que depois eu já incluo no vocabulário e a repetição faz com que eu aprenda nesse momento. Mas eu acho que esse medo não é só meu. Eu imagino que tem várias mães ou vários pais que acabam imaginando que não falam inglês suficiente e que acabam procrastinando o bilinguismo. Então, eu vou esperar eu ser 100% fluente em inglês para ensinar para o meu filho. Quando, na verdade, o que você já possui de inglês já é suficiente para você passar para frente, passar para a criança. A outra pergunta é: e a Jojo não fala português? Quase não, né? Juro, pessoal, eu não sei. Eu não sei porque eu sempre me comunico em inglês com ela e a Mai também procura sempre se comunicar. Talvez as melhores pessoas a responder essa pergunta sejam as professoras da Jojo e a gente vai ter que fazer para elas. Mas assim, ela vai, como a Mai já falou várias vezes no canal, ela vai em uma unidade pública onde as professoras só se comunicam em português com ela. Então, ela deve falar alguma coisa assim em português, só que a gente quase não testa. Na verdade, a gente sabe que ela fala porque ela acaba soltando umas palavrinhas em português, mas a gente nem se preocupa com isso, se ela fala ou não português. É óbvio que ela fala, porque ela se comunica com as outras pessoas. Então, se ela passa uma tarde toda com a minha mãe, com a mãe do Rafa, o que é bem difícil, mas ela ela tem contato com outras pessoas. Ela só fala inglês conosco, então da porta da nossa casa para fora, todo mundo fala português. Então a gente não tem medo nenhum se ela tá aprendendo português ou não. É óbvio que ela vai aprender. E a próxima pergunta é: quem ensina português para Jojo? Na minha opinião, o Brasil inteiro. É verdade. Na escolinha, com os avós, os tios. Ela aprende, assim, aprende. Todo mundo. Eles conversam normal com ela. Os nossos amigos e a família, às vezes, ficam olhando pra gente assim um pouquinho torto, do tipo, meu Deus, o que vocês estão criando, né? Um bebê bilíngue. E dentro de casa,
Nós falamos inglês ou português entre nós? Vamos botar entre a Mayara e eu, uns 30% inglês, 70% português. Ou seja, a maior parte do tempo nós falamos em português entre nós. E independente se estamos na frente da Jojo ou não, a maior parte do tempo português. O que acontece? É o problema que vocês vão ter. Todo mundo trabalha, tem os seus compromissos e às vezes precisa agilizar as coisas. Então, para fazer e ser mais rápido para a Mayara, a gente acaba falando em português. Exatamente. É que eu não consigo pensar tão rápido. Por exemplo, eu vejo que a Jojo vai cair ou alguma coisa assim, eu acabo falando em português com ela, porque na hora do estresse, na hora do agito, eu acabo pensando primeiro em português. E entre nós é a mesma situação. Na hora da pressa ali, na hora do dia a dia, eu acabo pensando primeiro em português e é em português mesmo que sai. Outra pergunta é, a Jojo não confunde, ela não mistura inglês com português? Depende do que a pessoa entende como confundir. Então, ela raramente, eu acho, ela não chega a confundir. Ela consegue, às vezes, nos dois idiomas. Por exemplo, às vezes está com os avós e os avós falam papai. Aí ela aponta papai, mas logo a pouco a gente começa a ficar falando daddy, e é daddy, daddy, daddy. O interessante é, na hora que ela tá no desespero, é daddy. Parece que é o primeiro idioma dela, o inglês. Exato. Isso é importante. Esse é o nosso objetivo. Mas a questão de confundir, a gente encara numa boa se ela mistura um pouquinho. Se às vezes ela tá falando e sai em português. Nós encaramos isso de forma muito normal e a gente sabe que isso vai acontecer e só quando ela for maior que ela vai saber realmente a diferença entre os dois idiomas. E tem muitas pessoas que nos assistem aqui que têm filhos maiores e eles têm aquela dúvida, será que eu vou conseguir ensinar meu filho se eu não comecei desde pequenininho como vocês fazem com a Jojo? Sim, claro que vocês vão conseguir porque o ser humano ele aprende em qualquer fase da vida. Lógico que quanto mais cedo, mais fácil, mais benefícios vão existir. Quando você começa bem cedinho, que é quando a criança ou o bebê não fala, é mais fácil de introduzir o vocabulário e ela não ficar se questionando o do porquê tá falando assim, ou do porquê tá falando de outra maneira. Conforme a criança cresce, aí não, aí ela começa a se expressar em português. Então você vai explicar, olha, assim se fala em inglês, então a gente vai aprender as cores hoje, a gente vai poder brincar com cor. Então por isso eu falo para a Mai e para todo mundo do canal, você precisa ser bem lúdico. O que é ser lúdico? É tudo uma brincadeira. Ah, por quê? Porque em inglês? Não, porque a gente quer brincar de cor. Porque com a criança você não pode chegar e dizer, eu vou te ensinar inglês, vamos estudar inglês. Não é estudar, exatamente. Dá sim para iniciar a qualquer momento, o que não dá é para não iniciar. Mas também você não precisa esperar ter 6, 7 anos de idade. Quanto mais cedo, mais fácil é. Essa é a proposta do canal, é bebê bilíngue, desde bebê. E se você tem mais uma pergunta para nós que nós não falamos aqui hoje, já deixa aqui nos comentários. E diga nos comentários se você gostou desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece de apertar ali no botãozinho embaixo, inscrever-se, ativa o sininho. So, thanks for watching. See you. Bye bye. E não Pá. Eating sugar no papa. Where's the tiger? Go, get Leave the tiger. the sugar. Put on. Okay. Beautiful.